Olá, amigos, bem-vindos ao estudo do primeiro capítulo de Hermenêutica. Neste capítulo, vamos tentar compreender o que é a hermenêutica. A hermenêutica é uma das mais importantes disciplinas para aqueles que postulam o estudo da teologia, ou mesmo para os que, tendo ouvido o chamado de Deus para o ofício pastoral, tornam-se pregadores da sua palavra. Ser um mensageiro de Deus requer muita responsabilidade. Entregar o recado de Deus com precisão é o grande desafio do pregador ou pastor. Não podemos difundir por aí uma mensagem que não foi dada pelo Senhor. Atribuir-lhe algo que não disse é, de acordo com as Escrituras, falsa profecia, e nós não queremos ser falsos profetas, não é mesmo? Entretanto, como evitar que um texto seja mal interpretado? É deste problema que se ocupará a hermenêutica. Então vamos lá. No tópico primeiro de nosso capítulo, vamos conhecer os conceitos mais relevantes para o nosso estudo. No estudo da hermenêutica se faz necessário conhecer alguns conceitos importantes. A primeira definição é a da própria hermenêutica. O vocábulo hermenêutica tem origem no termo grego hermeneutikos, que significa interpretação, e hermeneutis ou intérprete. Trata-se de uma referência ao deus grego Hermes, considerado mensageiro ou porta-voz dos deuses olímpicos, e tido como deus da retórica e eloquência. Era chamado pelos romanos de Mercúrio. Como disciplina, hermenêutica é a ciência da interpretação, não apenas pela teologia, mas também pela filosofia, literaturas legais, etc. Como ciência, a hermenêutica possui princípios e regras de interpretação que estudaremos no decurso de nossa disciplina. Outro conceito estreitamente relacionado com a hermenêutica é a exegese. Do grego exegesis, explicar, interpretar, relatar, e exegeomai, extraio, tiro para fora, exteriorizo, etc. Exegese pode ser definida como a extração das ideias do escritor presentes no texto analisado. Trata-se da interpretação em si. É um trabalho para o qual a hermenêutica se apresenta como ferramenta. O objetivo da exegese é possibilitar a compreensão do conteúdo do texto na forma como seu autor pretendeu comunicar. É, portanto, função da exegese fazer as escrituras inteligíveis aos homens de nossa época, como foram àqueles a quem originalmente foram endereçados. A hermenêutica, por sua vez, nos dará as regras e princípios para a interpretação. Igualmente importante é o conceito de exegese. Contrastando com a exegese consiste na adaptação do texto às ideias e opinião do intérprete. Na exegese, o intérprete introduz no texto ideias e elementos que pretendem atribuir ao escritor. A exegese é o resultado da caminhada na contramão da hermenêutica, pois se caracteriza por violações das regras de interpretação, como, por exemplo, dar ao texto um sentido que ele não tem. Outro, ignorar o contexto em que o texto está inserido, desconsiderar a linguagem empregada, desprezar o propósito original do texto, ignorar elementos próprios da cultura em que o autor do texto está inserido, incluir no conteúdo do texto elementos próprios da cultura em que o intérprete está inserido, comprometer o texto com sistemas ideológicos ou denominacionais, entre outros. Muito bem. No tópico 2, falaremos sobre a importância da hermenêutica. Texto nenhum existe independentemente do pensamento de seu autor, e considerando que Deus é o grande autor das Escrituras e que o mesmo se valeu de escritores, cada qual em seu tempo e cultura, para transmitir uma mensagem universal com valores morais absolutos, torna-se necessário compreender com precisão o que quer nos comunicar. Dos pregadores, espera-se total fidelidade na tarefa de porta-vozes de Deus. Aí reside toda a importância da hermenêutica. O compromisso com a fidelidade em si justificaria o empenho no estudo da hermenêutica. No entanto, podemos ainda relacionar outros fatores que justificam o zeloso trabalho de interpretação. Por exemplo, a crendice popular, que valoriza a magia e o fetiche acima dos valores espirituais autênticos, e o legalismo escravizador, que prioriza o rito, a moral.
No tópico 3, falaremos sobre as ferramentas do intérprete. Todo exegeta, como um bom operário, não pode abdicar de boas ferramentas. Assim, achamos apropriado relacionar alguns instrumentos que o intérprete precisa ter em mãos, tanto para o trabalho exegético como o homilético. O primeiro é a Bíblia, obviamente, se possível, em mais de 2 versões. Comparar textos pode ser muito elucidativo e auxilia muito na compreensão da aplicação. Responde, por exemplo, à questão: o que Deus está me dizendo? Outra ferramenta importante é o dicionário bíblico. O dicionário bíblico como auxiliar no entendimento de termos com o sentido que tem no texto. Além do mais, existem muitas palavras que não se encontram em dicionários comuns e precisam ser compreendidos. Outra ferramenta é a chave bíblica ou concordância bíblica, uma relação de palavras e assuntos importantes dispostas em ordem alfabética e seus respectivos endereços na Bíblia. Serve para facilitar a localização de textos para o estabelecimento de uma relação intertextual acerca de um determinado assunto. O dicionário comum também, ele deve ser considerado, considerando que geralmente não conhecemos todos os vocábulos existentes e dos conhecidos nem sempre temos ciência de todos os seus aplicativos. Temos também as enciclopédias bíblicas que podem enriquecer nosso conhecimento acerca de todos os elementos que encontramos na Bíblia: cenários, costumes, nomes, histórias, personagens, pesos e medidas, etc. Fundamental para compreendermos um texto. E por fim, os comentários. Se não estamos providos de todos os conhecimentos necessários para uma exegese, como por exemplo o das línguas originais, podemos, no entanto, fazer uso das pesquisas feitas por grandes homens que dedicaram suas vidas na elaboração de grandes trabalhos exegéticos. Existem comentários para cada livro, para cada capítulo ou versículo da Bíblia. Bem, por hoje é só. Nos encontraremos no próximo capítulo. Um abraço.